Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai ranquear os meus 7 casais enemies to lovers favoritos da literatura. Então aqui a gente vai ter mais um pouco ali de livros aí pra vocês lerem. Tem série alguns, tem filme alguns, mas eu selecionei aqui os que mais no momento eu tô apegada. Claro que tem muitos. Ai, gente, tem muito casal enemy to love. Mas o que eu estou bem mais apegada no momento são esses aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o teu like, isso me ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui no canal, galera. Vamos lá, comenta, compartilha e vejo vocês, então, no vídeo. Vamos lá. Em sétimo lugar, o meu casal adolescente favorito de um dos meus livros de romance YA favoritos, que infelizmente não tem tradução no Brasil, gente, mas se você ler inglês, é um inglês easy intermediário, então dá pra você ler. Vai lá ler, gente, vocês vão amar, são 3 livros, tem vídeo aqui, ó, vou deixar aqui linkado o vídeo dessa trilogia de livros aqui, então vocês vão entender do que eu tô falando, tá? Mas o meu casal em sétimo lugar aqui é Emilia e Sutton, do The Boy I Love to Hate, da Emily Laurie. Bom, isso se passa na escola, os dois começam se odiando, mas é uma implicância, meus amigos, que no fundo começa a ter um sentimento ali, né? Exatamente. Ele é o jogador de sei lá o que eu não lembro agora, porque faz tempo que eu li. Mas enfim, ele é um dos jogadores lá da escola, super wow. E ela acabou de se mudar. E ela tinha recém terminado com um cara que também era jogador. Então ela já tinha colocado na cabeça dela que ela não se envolveria com esse tipo de pessoas. E aí ela se dá de encontrão com quem? Justamente com o Sutton. E aí começam então os dois a ficar ali numa implicânciazinha. E começa implicância. E essa implicância a gente sabe o que é no final, né? Exatamente. Vamos para o nosso sexto lugar. Nosso sexto lugar então vai ocupar por 2 personagens italianos do meu livro favorito de 2024, O Fabricante de Lágrimas. Gente, calma aí. Calma que eu vou falar pra vocês. Estou falando de Rigel e Nika. São 2 personagens complexos, muito bem construídos, com uma história muito boa, que não foi adaptada direito para as telas. Então a gente caga finge que não existe o filme, foca no livro. Gente, muito bom a construção dos dois aqui. O trauma, toda a situação, o ambiente, os sentimentos que eles têm um pelo outro. Rigel e Nika. E eles tentam se repelir, mas eles se encontram, né? Não tem muito o que fazer. Gente, sério. Os dois foram de um orfanato porque perderam os pais e os dois são adotados juntos. Então daí vocês já imaginam, né, o que é. E como sempre, o cara, ele acaba colocando ela em primeiro lugar e se deixando menosprezar, né, em último lugar. E assim, não tem o que falar, eu chorei bastante também com esse livro. E aí vocês vão entender o porquê do Fabricante de Lágrimas depois que vocês lerem o livro. Porque o filme não conta isso, infelizmente. Bom, em quinto lugar, a gente vai ter, então, um dos meus casais também de enemies to lovers favoritos, que é Eden Murrow e Tylee Bruce. Eu peguei a cola aqui, tá? Da trilogia de livros Já Disse Que Te Amo, como é que é o nome dela? Estelle Mascami. É um enemies to lovers de meio irmãos. E a gente tem uma trilogia aqui muito bem escrita. A Estelle, ela tem uma escrita muito fluida, muito rápida, você lê muito rápido. Os livros, eles são fininhos e eu panfleto sempre esses livros, porque assim, temos Culpa Minha, temos Culpa Minha, temos qualquer outro que é meu irmão, não sei, mas enfim, deem uma chance pra esse livro. Ele não é muito conhecido, mas é muito bom. Sério, é muito legal. E você fica assim, meu Deus, é muito bom, sério, é muito bom. E tem um pai, filho da P, aqui que me irrita, mas tudo bem. O nosso quarto lugar, então, eu não poderia deixar o meu casalzinho favorito, Travis Maddox e Abby Abernathy, de Belo Desastre. Gente, eu li Belo Desastre aos 16 anos de idade. Isso faz 16 anos atrás. E assim, a gente também ignora a existência do filme. E vamos focar nos livros? Vamos focar nos livros. Aqui a gente tem um bad boy muito bem construído. A gente tem todo um desenvolvimento, um desenrolar de história
muito bem desenvolvido entre os dois. E uma história por trás, né, da Abby também muito bem desenvolvida. Então, assim, não tenho do que reclamar. É claro, gente, a implicância dos dois, ela querendo fingir que não tá nem aí pra ele super atrás dela, né, da Beija-Flor. E ela, tipo, me deixa em paz, eu não quero isso. Mas no final, né, a gente sabe no que dá. Pois é, exatamente. Em terceiro lugar, a gente tem, então, nossos mais queridíssimos aí, Ruby Bell e James Buford, de Maxton Hall. Mas aqui a gente tem a série que a gente amou. Porque os livros, eles começaram a ser lançados agora, né? Foram traduzidos, eu digo. E como eu não leio alemão, então não tinha como eu ler antes, né? E os livros, então, estão sendo traduzidos agora, tanto para português como para o inglês. Então, não tinha como a gente ler antes, né, da série. E aí veio a nossa queridíssima Amazon Prime Videos, e deu aí uma série muito bem feita, que leva muito ao pé da letra o livro, porque eu já li o primeiro, tô querendo ler o segundo, porém tô esperando lançar o terceiro para poder ler o segundo. E assim, gente, aqui a gente tem a diferença de classes sociais, já começa por aí, e a implicância dos dois ali, dele ir pra cima dela, né, por conta de N fatores. Mas enfim, acaba que ela acaba alugando um triplex na cabeça dele e no coração, e ele também, um triplex na cabeça dela e no coração, deixando os dois aqui confusos, e aí que acaba então que os dois acabam se rendendo a paixão. E vamos para o nosso segundo lugar. Nosso primeiro lugar é da nossa rainha queridinha Sarah J. Maas. Então, no segundo lugar a gente tem Hunt Atla e Bryce Killam, de A Cidade da Lua Crescente. Vocês ainda não leram isso, gente? Aqui tem um monte de enemies to lovers, mas trouxe os meus principais porque eu sou rendida, apaixonada no Hunt. É o meu anjo favorito. E esses dois aqui é uma briga, um pega pra capar. Que sério, mas assim, nada do que reclamar. Se você ainda não leu a série de Cidade da Lua Crescente, a gente tem 3 livros já lançados. Vai ler. Sério. Sarah J. Maas, gente. É Sarah J. Maas. Eu tô começando a ler Trono de Vidro. Então aqui também, daqui a pouco eu mudo isso daqui. E em primeiríssimo lugar, Farrah e Bryson. Mas eu leio Rissan, tá? Não me pergunta por quê. Na minha cabeça é francês e eu leio Rissan. E, gente, o que acontece sob a montanha, o que acontece quando ela vê o Rysand pela primeira vez no... Como é que é o nome do negócio? Komedai, enfim, sei lá no negócio deles lá. Que ela fala que é o macho mais bonito que ela já viu na vida dela. Então, assim, vocês imaginam. E aí, então, os dois, né, tem um embate ali entre eles, mas a gente sabe que ela é a pé da Grã Senhora da Corte Noturna. Então, não tem o que falar, gente, acotar, leiam. Dizem que Trono de Vidro é muito superior, mas eu ainda comecei a ler agora, então eu ainda não tenho muito o que falar sobre. Quando eu terminar de ler, eu trago o vídeo aqui pra vocês. E é isso. E eu também tenho, sabe o que, gente? Eu já tinha esquecido aqui, ó. 2 destaques dos meus enemies to lovers. Um que é de After, que é o Hard e a Tessa. Os livros, eu tô falando, o filme também a gente finge que não existe. Tem as problemáticas, assim como todos os outros livros têm. E eu gosto de After. Se você não gosta, o problema é seu. Mas é isso, gente. Eu gosto. E a gente também tem a Nesta e o Cassian. Apesar de que eu ainda não li o livro da Nesta, porque eu não gosto da Nesta. Vamos ver se tem rendição? Vamos ver. Mas durante os livros de Acotar, a gente vê ali a implicância entre os dois. E a gente sabe, no fundo, o que é isso, né? Exatamente, gente. E Enemies to Lovers sempre tá entregando o que, gente? Muita drama, muita história, muito coração quentinho. E comentem aqui pra mim qual que é o Enemies to Lovers favoritos de vocês. Se tem algum aí que vocês me indicam pra ler, pra que eu possa ler, então comentem aqui. E não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!